Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora para sempre. O centro dos ímpios não perecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sedas tortuosas, leva-os, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Vamos orar a Deus para iniciar esse culto, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos deste. Obrigada, Senhor, por nos trazer a tua casa, Deus. Estamos aqui para te buscar, te adorar e te louvar. Queremos, ó Deus, a tua presença, ó Pai. Assim como está escrito na palavra, confiamos em ti, ó Deus. Estamos aqui, Deus, porque o Senhor é a nossa esperança, ó Pai. Vem, Espírito Santo, falar ao nosso coração, a quem está aqui, quem está, Senhor, assistindo a sua transmissão, que venham ser tocados pelo teu Espírito, que venham escutar a tua voz, no nome santo de Jesus. Que venham entregar o louvor a ti, ó Pai. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, porque esse é um privilégio, estarmos na tua casa, na tua presença, ó Jesus. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria. Amém?
Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Amém? Estão ouvindo aí? Glória a Deus. Irmãos, nós, sem perda de tempo, nós vamos fazer uma oração. Você sentado aí no seu lugar mesmo, nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos meditar na palavra. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te louvamos por este dia, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, mais uma noite reunidos aqui, Deus, para louvar e bendizer o teu nome. Fale conosco, Senhor, através da sua palavra, fale conosco, precisamos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações e que possamos, através desta palavra, sermos alimentados, mudar, Senhor amado, o nosso comportamento e transformar as nossas vidas, porque a tua palavra nos transforma, ela nos dá vida. Ó Deus, ela remove de nós a incredulidade, as coisas deste mundo, e grava em nossos pensamentos e em nosso coração as coisas que são eternas e aquilo que tem importância para nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 4. Você que tem a Bíblia aí, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Amém? Presta bastante atenção, irmãos, no que nós vamos ler nessa noite, no que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Vamos ler? Daniel capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler inteiro. Diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do seu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que sua altura chegou até o céu.
ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos, mas o toco com as raízes deixam na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração deles seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até os mais humildes dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que crescia, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, no qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu, e que dizia: cortem e destruem a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja os animais selvagens, até que se passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco das árvores com suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Versículo 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é
não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até lhe cresceram os cabelos com as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Neste tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Acompanhou aí, irmãos? Conseguiu entender? Agora vamos lá. Agora entra a mensagem para você entender. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ministrar aqui. Para quem assiste às lives, para quem assistiu as últimas lives de sexta-feira, para quem vai lembrar, eu preguei Daniel capítulo 1, preguei Daniel capítulo 2 inteiro, preguei Daniel capítulo 3 inteiro, e agora nós vamos meditar no Daniel capítulo 4, como a gente leu inteiro. Quando você olha esse texto, nós vemos a soberba de um homem, a sua humilhação e o reconhecimento de Deus. Então entenda, primeiro, no capítulo 1, Deus se mostra grande em sabedoria. Por quê? Porque Deus capacitou Daniel, Deus capacitou os seus amigos, e eles foram preservados pelo rei. Então, Deus, ele se revela para Nabucodonosor no capítulo 1 como grande em sabedoria. Segundo, no capítulo 2, Deus se revela para Nabucodonosor grande em conhecimento. Foi a primeira vez que Daniel consegue interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 3, que nós lemos também, vemos o grande poder de Deus, mas ainda não compreender a amplitude. Nabucodonosor não consegue entender a amplitude do domínio que Deus tem sobre Daniel, ou seja, tinha sobre Daniel, inclusive sobre a sua própria vida. Lembra quando Deus se revela para Nabucodonosor na fornalha de fogo ardente? Deus se revela com grande poder para livrar os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente, como Daniel capítulo 3 revela. Mas agora Nabucodonosor tem um outro sonho, e agora ninguém consegue interpretar. Mas eu quero que você preste atenção, irmãos. A graça de Deus é soberana, quem crê diz amém. A graça de Deus é soberana, quem crê diz amém. Olha só, Nabucodonosor reconhece a grandeza do Altíssimo. Irmãos, você vai ler em vários versículos, o versículo 2, o versículo 17, o versículo 24, o versículo 25, o versículo 32 e o versículo 34, Nabucodonosor se refere a Deus como Altíssimo. É a expressão máxima de Deus, Altíssimo, ou seja, não tem ninguém acima dele, ele é o mais alto do que todos.
Não há deuses na terra, não há deuses no mundo, não há demônios do inferno que seja maior que Deus. E olha, irmãos, a graça de Deus, Nabucodonosor agora, ele sendo grande, lembra na interpretação do capítulo 2? Nabucodonosor, ele se sente grande, porque a cabeça de ouro é ele. Então ele se sente poderoso, ele se sente o maioral. Mas é aqui ele vai começar a entender que acima dele existe um rei que domina sobre todas as coisas, e o seu nome é Jesus Cristo. Abra para mim aí, Arthur, Filipenses 2, Filipenses 2:10. Olha, irmãos, o que nós podemos entender aqui, a graça de Deus, ela é soberana. E você vai ver que durante o capítulo 4, Deus, ele toma algumas coisas, Deus faz coisas para alcançar o coração do homem, e aqui especificamente Nabucodonosor. Olha só o que diz Filipenses 2, versículo 10 e 11. Olha lá: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí o versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação para o reconhecimento do senhorio de Cristo é algo que necessariamente acontecerá com todos os seres humanos, todo mundo, irmão. Escute o que eu quero dizer aqui. Você que está aqui, você que está me assistindo, todo mundo vai reconhecer que o único Rei, que o único Senhor é Jesus Cristo. Seja em vida e seja quando nós estivermos diante dele no julgamento. Ou as pessoas reconhecem o senhorio de Cristo ainda em vida, ou reconhecerão quando estiverem diante dele no juízo. Então escute, irmãos, as iniciativas de Deus para alcançar um homem. Deus usou 4 situações aqui para alcançar Nabucodonosor. Vamos lá. Primeiro, Deus colocou pessoas tementes em sua companhia. Daniel e seus amigos, eles eram fiéis e cheios da graça de Deus. Então, quando você olha, o rei Nabucodonosor era cercado por Daniel, cercado pelo Sadraque, Mesaque e Abednego, homens fiéis e cheios da graça de Deus. Você vê que coisa interessante, irmãos, e nós vamos falar um pouquinho mais depois, para você entender, por que antes, Daniel sendo o chefe dos magos, Daniel sendo o chefe de todos os magos, encantadores, adivinhos da Babilônia, por que ele não foi consultado primeiro? Por que Daniel não foi o primeiro? Por que Nabucodonosor não chamou Daniel primeiro, antes que todos os outros magos? Escute. 2, mostrou a ele que só o reino de Cristo é eterno, mas ainda ele se mantém pagão. Como? Lembra do capítulo 2, o sonho dele? Olha, ele fala assim: essa pedra angular que vem e destrói a estátua é o governo de Jesus Cristo, o governo que jamais terá fim. Irmãos, nós servimos a Cristo e a Ele existe um governo que jamais terá fim. Terceiro, mostrou para ele que só Deus liberta do fogo. Quando você olha no capítulo 3, só Deus pôde libertar aqueles moços da fornalha. 4, Deus mostrou para Nabucodonosor que só o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Deus quebra as resistências de Nabucodonosor no capítulo 4. Nesse capítulo 4 que nós lemos, Deus quebra todas as resistências que Nabucodonosor tinha com Deus, e ele mesmo reconhece que só Deus é Altíssimo. Agora escute, irmãos, a soberba, escute, a soberba precede a ruína. Nabucodonosor foi perturbado pelo sonho. Quando a gente lê aí do versículo 4 até o versículo 18, nós vemos que Nabucodonosor fica perturbado com o sonho. Segundo, ele estava assustado com o sonho. E aí a pergunta que eu fiz: por que ele não chamou Daniel primeiro? Por que ele não chama Daniel primeiro? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui o sonho dele era um sonho de ruína. E quem sabe os outros encantadores iam mentir para ele e dizer: ó rei, é você. Você é o maioral, você é o supremo.
você é o rei da balachita, como antigamente alguns diziam. Você é o cara. Mas quando os adivinhos não conseguem interpretar, ele vai até Daniel, porque ele sabia que Daniel, irmãos, ia revelar a ele, não mentiria para ele. Escute, olha só, irmãos, no versículo 16, e aí de Daniel capítulo 4, diz que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aí aqui existe uma explicação. Todo mundo sabe que o número 7 é o número da perfeição, da plenitude de Deus, amém? Até aí, amém? Amém? Todo mundo sabe que o número 7 é o número da plenitude, da perfeição. E alguns irmãos vão dizer, e alguns estudiosos vão dizer e acreditam que foram 7 anos. Eles defendem que esses 7 tempos foram 7 anos. Por quê? Daniel no capítulo 2 diz, é ele quem muda as estações do tempo. Então aqui diz, passou 7 tempos. Então os estudiosos acreditam e defendem que esse período de 7 tempos que o texto menciona, seriam 7 anos. Agora escute, irmãos. Abra para mim aí, por favor, Arthur. Provérbios 16. Você vai entender, irmãos, que essa mensagem e esse capítulo 4 de Daniel, ele vai nos ensinar sobre uma coisa que tem atrapalhado muito nos dias atuais, principalmente na igreja, que é chamado orgulho. Ei, olha para mim aqui. Vocês estão vendo que a maioria dos seminários que se formam e que se fazem, a maioria nunca é assim, olha, vou ensinar a ser servo. Mas a maioria diz, eu vou ensinar você a ser um líder. Mas não existe mais seminário dizendo assim, olha, eu vou ensinar você a ser um servo de Cristo. Pensa comigo. Pensa comigo nessa canção. Quero que valorize o que você tem. Irmãos, é uma música dizendo que você tem um complexo, que você tem que amar você mesmo, a você mesmo. E aí começa a entrar algo muito ruim. Este homem, Nabucodonosor, ele estava com o seu ego, com o seu orgulho lá em cima. Então Deus vai quebrar ele, para ensinar que não existe nada maior do que Deus. Irmão, não existe nada, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui essa noite, não existe nada e nem maior do que Deus. Escute, Provérbios 16, abra aí 18, versículo 18, olha lá, olha o que diz. Antes da ruína, vem o que? A soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Versículo 19, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir os despojos com os orgulhosos. Então entenda uma coisa, o orgulho, irmãos, é um pecado pouco reconhecido pelos homens. Nem sempre nós percebemos das atitudes soberbas dos nossos dias. Olha só, a falsa humildade é uma clara demonstração de orgulho. Eu vou ler de novo. A falsa humildade é uma clara demonstração de orgulho. Aí, irmãos, acontece que a cruz não tem nada a ver com nós nas boas realizações. A cruz, quando Cristo foi crucificado, não tem nada a ver com as nossas boas ações. Pelo contrário, irmãos, a cruz revela o pior de nós. Há um homem, o escritor William Hendrickson, destaca, ele fala assim: a cruz desmascara o estado desesperados do homem, sua total depravação, que tornou necessário tal sofrimento. Ele revela a tolice de todo o orgulho humano. A cruz, irmãos, ela revela que somos depravados. A cruz revela que nada do que fazemos são boas ações, nada. Então escute uma coisa, abra para mim aí, Arthur, Gálatas 6.
não temos nada para nos gloriar, irmãos. Nada. Abra aí Gálatas 6,14. Olha o que diz Gálatas 6,14. Olha lá, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Eu vou ler de novo. Mas longe de mim gloriar-me, isso é Paulo dizendo, senão na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aí olha o que o Paulo vai deixar para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, abre lá, Arthur, para mim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31, olha o que diz Paulo, a igreja de Corinto. Olha lá, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Muda. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Aí continua, diz 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aí o versículo 30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Irmãos, às vezes, assim como aconteceu aqui com Nabucodonosor, a soberba, ela é uma forma disfarçada dentro de nós. Olha só, eu acredito que todos nós aqui passamos por isso. Somos ensinados que a necessidade de ser amado e aceito precisa ser satisfeita para que sejamos funcionais. Há muitos cristãos nos nossos dias que falam que para amar o próximo e até a Deus precisa se amar primeiro. Irmãos, aonde está na Bíblia que você tem que amar você primeiro? Aonde? Ai, mas antes de eu amar o meu irmão, que eu preciso me amar primeiro, eu tenho que ter amor próprio. Amor próprio? Amor próprio? Amor próprio do que, irmão? Acabamos de ler, Paulo diz, olha, irmãos, nós não temos nada para nos gloriar. Nada. Olha aqui, irmãos, Mateus 22, 39. Olha aqui, o amor próprio é apresentado como pré-requisito para amar ao próximo. Isso é uma demonstração de orgulho. Olha o que diz Mateus 22, 39. E o segundo, qual é o mandamento segundo? É semelhante a esse. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E qual que é o segundo? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas não está escrito lá assim, ame você como você ama o próximo, ou ame você primeiro para depois você amar o próximo. Está aqui? Ele diz, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Abra lá João 12, 25. Quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Eu vou ler de novo. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Irmãos, o que é isso? Qual era a vontade da sua carne agora? Qual era a vontade do seu eu agora? Se você fosse dominado pelo seu orgulho interior, onde você estaria agora? Aonde nós estaríamos agora? Então escute, nós temos um exemplo na Bíblia fora Cristo, e é sobre ele que eu vou falar já já, para que você entenda o capítulo 4 e a conclusão disso.
nós vemos que Paulo foi um exemplo para nós. Paulo foi um exemplo, ele experimentou uma vida de privação, mas nem por isso deixou de gastar sua vida em serviço aos outros por amor a Cristo. Abra para mim aí 2 Coríntios 11, 23 a 28, olha o que diz aí, irmãos. 2 Coríntios, não sou eu, irmãos, é a palavra, amém? Amém, irmãos? Está vivo aí? Quem está vivo aí, amém? Oh, glória. Olha só o que diz aí, 2 Coríntios 11, 23 em diante, olha o que diz. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites. Espera aí, irmão, quantas vezes você foi açoitado por Cristo? Quantas vezes você foi preso por Cristo? Quantas vezes você deixou o seu trabalho, ou deixou a sua folga, ou deixou o seu lazer, deixou de ir para shopping, para ir lá e pregar para as pessoas na rua? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você foi numa favela evangelizar, em vez de sair e passear? Quantas vezes você trabalhou para Cristo este ano que começou? Pastor, tem a pandemia, irmão. É a maior desculpa esfarrapada que as pessoas estão apresentando é por causa da pandemia. Não sou negacionista, não nego a doença, não nego nada. Mas, irmão, você que trabalha num lugar fora da sua casa, pastor, eu tenho que ir para o meu trabalho. Quantas horas você fica lá? No mínimo 8. Sério? Sim ou não? Sim ou não? No mínimo 8 horas de trabalho você faz. 8 horas. Mas você vai trabalhar porque você precisa. Aí a pessoa vai ficar 1 hora na igreja que é o problema. É isso? É isso? Você trabalha 8 horas por dia num ambiente onde passa muita gente, onde circula pessoas, onde você está em contato com várias pessoas. Aí 1 hora dentro da igreja é o perigo. Você vai no mercado, fica lá naquele horário mais horrível que você vai. É o horário mais cheio do mercado, você vai lá, você escolheu para aquele lugar. Aí aquele monte de gente trombando uma na outra, é um monte de gente na fila do caixa. Aí você escolhe o pior horário para ir no mercado. Aí lá não tem problema, mas a igreja, 1 hora de igreja tem problema. Escute, irmão, por favor, escute. Eu vou ler de novo o versículo 23. São ministros de Cristo? É uma pergunta que Paulo faz. Falando como estivesse fora de mim, afirme que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Você já recebeu uma pedrada por Cristo? Sim ou não? Irmão, você já recebeu açoite por Cristo? 3 vezes naufraguei, irmãos. O cara naufragou 3 vezes. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Olha aí, irmãos, o texto que nós lemos agora, Paulo falando sobre o que ele enfrenta por amor a Cristo. Irmãos, nós temos a maior facilidade do mundo nos dias atuais. Você não é apedrejado. O máximo que você pode ser é alguém dizer para você assim: mas o irmão é muito fanático. Aquele que cumpre a Bíblia é chamado de fanático. Não é assim? Não é? Aquele que pega a Bíblia e vive e pratica a Bíblia é muito fanático. No máximo que você pode ser chamado, na minha época de criança, era os bullying. Qual era o bullying quando você era pequeno, quando você era crente?
Hã? Posso falar aqui, irmão? A meu era assim, lá vem ele lá, ele é crente do bumbum quente. Você não enfrentou isso aí? Só eu enfrentei isso aqui? Só eu chegava na escola, lá vem o crente. No meu trabalho ele falou assim, tá vindo o Rafael, ele é crente. Não conta aquela piada de palavrão não conta lá porque ele é crente. Esses dias eu falava com a minha filha, irmãos, literalmente a boca fala que o coração está cheio. Esses dias atrás eu estava brincando de bola, antes de parar a pandemia, onde eu jogo, e um rapaz foi lá, e aí ele falou assim, acabou o jogo, ele falou assim, eu não vi você falar um palavrão o jogo inteiro. Aí o Murilo, que é o primo da minha mulher, bateu nas costas dele, nas minhas costas, e disse, mas ele é pastor. Aí ele falou assim, olha, você é pastor? Eu falei, eu sou. Ele falou, eu não vi você falar um palavrão. Eu falei assim, é porque não faz parte do meu vocabulário falar palavrão. Sabe por que eu não falo palavrão? Porque não está no meu vocabulário, não edifica a mim. Por que eu falaria palavrão? Por que eu teria palavras torpes na minha boca, se a minha boca foi dada por Deus para que eu glorifique o seu nome e exalte o seu nome? A minha boca é para dizer frutos que adoram, que louvam, que exaltam a majestade de Deus. Escute, irmão, precisamos parar de olhar para nós mesmos com piedade. Essa atitude é altamente danosa. A Bíblia nos ensina a enfrentar os dilemas olhando para o alto. Esse negócio de autopiedade, de ser, ai, coitadinho de mim, irmão, isso é altamente danoso para você. Se alguém te persegue, glorifica a Deus. Se alguém está te humilhando, glorifique a Deus. É porque você está no caminho certo. Você está incomodando o diabo. E quando você incomoda o diabo, ele vai te tentar mesmo. Ele vai usar pessoas para prejudicar você. E qual é a sua função? É glorificar a Deus e olhar para o alto. Eu tenho que olhar para o alto. Assim como o salmista, eu olho para os montes. E de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora escute, irmão. Nabucodonosor aqui se rende e se humilha diante de Deus pelo seu poder, mas ainda assim ele é falho. Olha só, irmãos, Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus. Ele diz, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração, mas ainda assim, o seu coração é falho. Mas, escute, irmãos, aqui, no versículo 36, Nabucodonosor recupera o entendimento, e ele consegue reconhecer que só Deus é o Altíssimo. Mas, irmãos, quando você olha aqui, nós vemos que Nabucodonosor, ele se humilhou, ele foi quebrantado. Nabucodonosor precisou se quebrantar diante de Deus, porque ele diz, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Aí, irmãos, o que eu aprendi com isso? Quando eu olho para a vida de Nabucodonosor, eu tenho que olhar para Cristo. Ei, escute, eu tenho que olhar para Cristo, porque ele se humilhou por sua causa, pela sua causa própria, por ele mesmo. Mas escute, mas Cristo se humilhou por nós, e em nosso lugar Cristo humilhou-se a fim de nos exaltar. Sua humilhação voluntária aconteceu a fim de nos redimir do nosso orgulho. Cristo morre na cruz para quê? Para redimir o nosso orgulho, quebrar o nosso orgulho. Cristo morre na cruz para quebrar definitivamente tudo que está dentro de nós, e essa é a herança para um quebrantado. Abra para mim Tiago, por favor, 4:6. Tiago 4:6. Tiago 4:6. Olha o que diz o texto:
Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Glória a Deus. Não, irmãos, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu vou ler de novo. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, longe de mim aqui falar sobre humildade, você ser ou não ser humilde, mas que exemplo maior na Bíblia, nós lemos do começo, que exemplo maior que tem na Bíblia, do que ao nosso senhorio Jesus Cristo, ao nosso Senhor, hein, irmãos? Quem foi mais humilde do que Ele, a um ponto de se fazer carne, habitar entre nós, de forma voluntária, não forçado, mas de forma voluntária, se entrega na cruz por nós? Quer mais alguém mais humilde do que Cristo? Que sem formosura, sem beleza, nasce ali num estábulo, nasce numa manjedoura, num coxo de animal, aonde o animal comia comida, quem sabe foi posto um pano e Cristo foi colocado ali, e depois Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento emprestado, e o povo dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quer mais um exemplo de humildade do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Para encerrar, irmãos, para encerrar, eu quero ler um texto aqui. Queria que você prestasse atenção. Esse texto marcou demais, irmãos. Eu tenho um livro, eu estou lendo um livro de 670 páginas. Eu já estou na página 390. Foi mais da metade do livro, quase. E eu li essa frase, eu até coloquei nas minhas redes sociais, e eu achei uma frase, irmãos, que ela chacoalhou as minhas estruturas, e eu quero ler para vocês. Jesus é a esperança depois que a soberba nos trouxe grande queda. A humilhação de Cristo é o que nos possibilita de não sermos destruídos por Deus, e estabelece um modelo de conduta. Precisamos morrer diariamente para todo desejo de exaltação própria, né? Exaltação própria, a fim de ressurgir para uma nova vida. Mas como é possível morrer diariamente? Como é que é possível que eu morra todos os dias? Quando eu olho para a cruz. Por quê? Porque a cruz faz nosso orgulho murchar e nos educa a nos mantermos humildes. Quando você olha para a cruz nunca te bajula, ela nunca passa a mão na sua cabeça, igual o pai e mãe faz com filhos obedientes, que passa a mão na cabeça. A cruz nunca faz isso com nós. Eles mostram o quanto nós somos ruins e o quanto Ele nos redimiu pela sua morte. Amém? 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 Glória a Deus. Fique de pé. Feche os seus olhos. Você que está aí assistindo essa transmissão, feche os teus olhos aí, quem sabe na tua casa. Eu não sei aonde você está assistindo, mas nós que estamos aqui no templo, eu gostaria que com os seus olhos fechados você fizesse uma autoanálise. Você, como diz Paulo para a igreja de Corinto, examine-se, pois, a si mesmo. Quem sabe é o momento de nós nos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que está dentro de nós, o que tem consumido os nossos dias. Será que estamos sendo vencidos pelo nosso orgulho? Ou estamos nos mantendo humildes perante a cruz de Cristo, entendendo que nada somos sem Ele?
Você não é nada sem Cristo. Não somos nada sem Cristo. Não podemos fazer nada sem Ele. Nada que sai de nós são boas obras, se não for Cristo em nós. E nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que vivemos de tantas angústias e tantas incertezas, eu quero pedir para que você se apegue com Deus. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça. Ame o próximo, ame a Deus, mas ame o próximo. Se dedique a anunciar a palavra de Deus. Se dedique a ser um canal de Deus na vida de muitas pessoas que precisam. Irmãos, nós não estamos na igreja, não cultuamos a Deus simplesmente para satisfazer ou preencher alguma coisa em nós, mas nós estamos aqui porque precisamos de Deus, precisamos da sua graça e que ela aumente em nossas vidas. Você pode orar agora, você pode abrir a tua boca e orar a Deus. Você pode orar e reconhecer, assim como Nabucodonosor reconheceu o senhorio. Ele reconhece só Deus é Deus, só Ele é Altíssimo, não tem ninguém acima de Deus. Ele reconhece, entrega-se totalmente a esse Deus, entrega a sua vida a Deus. Há uma natureza de conversão. Nabucodonosor agora se converte realmente ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia. Senhor, que assim como nós meditamos na Tua palavra nessa noite, assim como ela é vida para nós, a Tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos. E nós queremos, Senhor, nos mantermos humildes, porque sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, que essas palavras, ou que a Tua mensagem seja gravada em nosso coração, possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, e que não existe Deus além de Ti. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, e que o Senhor visite os nossos corações, tira o medo, tira a incerteza, limpa as feridas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, não ter uma falsa humildade, mas sermos humildes. Humildes, Pai, reconhecendo sempre que o Senhor é tudo o que precisamos. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que possamos sair daqui, Pai, convictos de que o Senhor está conosco, que o Senhor está com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda. Guarda a família dos Teus filhos, Pai. Alcança aqueles que estão doentes agora, aqueles que estão enfermos agora. Alcança, Senhor, aqueles que choram neste momento, aqueles que estão sendo dominados, ó Deus, pela angústia, pela tristeza, pela dor. Em nome de Jesus, levanta-os, ó Pai, nesta hora, e que eles possam enxergar que o socorro vem do alto, que o socorro vem de Deus. Somente o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, para que o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Amém. Você que nos acompanhava, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Terça-feira nós temos live, nós temos o estudo, a oração. Participe, tem sido bênção para aqueles que estão participando. Sexta-feira temos culto presencial aqui, temos a live também. Venha participar conosco. Como eu disse na sexta-feira, vença esse comodismo aí, venha para a igreja, amém? Venha buscar ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.